E a minha irmã que teve um caso com o meu sogro e eu que paguei por isso. Bom, eu e minha irmã, a gente tem 2 anos de diferença assim, de idade. Ela é 2 anos mais velha que eu. E ela sempre foi uma menina muito mais, sabe, pra frente do que eu. Ela sempre teve muito mais facilidade de namorar, de conhecer pessoas mais do que eu. Até porque eu tenho uma deficiência, eu não tenho 2 dedos na mão. Então, isso acaba que me atrapalhava bastante, porque às vezes as pessoas nem olhavam pra isso e eu já achava que a pessoa não ia querer ficar comigo, não ia querer me conhecer por conta dessa minha deficiência. E aí eu era muito mais na minha por conta disso. Eu achava que ninguém ia querer namorar com a menina que eu era deficiente, porque de alguma forma eu achava que isso era grandes coisas, entende? E aí eu sempre fui mais na minha, sempre fui mais quieta, eu sempre fui mais retraída, né, mais do que a minha irmã. Até mesmo quando eu tava em algum lugar, que eu começava a trocar olhares com algum homem, né, e ele até olhava, né, os homens até olhavam pra mim e tal, e eu, na mesma hora eu pensava assim, ele tá olhando, ele tá flertando comigo porque ele não viu a minha mão. E eu mesmo, então já me fechava e ficava, nem olhava mais, porque eu já pensava nesse lado, sabe? Quando ele vê meu amor, ele não vai querer nem mais flertar comigo. E foi quando eu conheci o Vinícius na fila de um banco, né? Eu vou chamar de Vinícius, gente, é um nome fictício, tá? Eu conheci o Vinícius na fila de um banco, a gente tava na fila, eu tava muito apertada, e eu pedi pra ele, né, segurar o meu lugar enquanto eu ia no banheiro, e ele segurou. E quando eu voltei, a gente começou a conversar. Começamos a falar de várias coisas. Só que a todo momento eu fiquei com a minha mão meio que pra dentro da bolsa, pra ele não perceber que eu não tinha os 2 dedos. E a gente ficou ali conversando a todo momento até, né, a gente se atendia e tal. E foi quando a gente trocamos contato e ficamos de sair pra, né, se conhecer melhor e tudo mais. E a todo momento eu achei que ele não tinha visto, né, que eu não tinha esses 2 dedos, só que ele já tinha visto. E ele não falou nada, e eu também não falei nada. E quando a gente marcou pra gente se ver, 2 dias depois a gente marcou pra gente se ver, né, pra gente ir num lugar, se conhecer melhor e tal. E nisso eu fui. E quando chegou lá, eu falei pra ele que eu precisava mostrar uma coisa pra ele, que talvez ele ia se assustar um pouco e aquilo ali talvez fizesse com que ele perdesse o interesse por mim. E ele falou o quê? A sua mão? E quando ele falou isso, eu falei, você já tinha visto? Ele falou, já. Mas qual o problema disso? E tal. E ele mesmo mostrou pra mim que aquilo não interferia em nada na nossa relação, né? Na nossa amizade, ou em algum caso que a gente fosse ter. E dali eu já fiquei empolgada, já fiquei feliz, porque eu vi que realmente ele não se importava com aquilo. E aí a gente começou a se conhecer, foi quando ele me pediu namoro, né, a gente começou a namorar. E aí ele me levou pra conhecer a família dele. E, gente, eu juro pra vocês que os pais dele pareciam ser irmão dele. De tão novos, sabe, que eles eram. O pai dele, nossa, o pai dele era muito, muito bonito mesmo, sabe, era um coroa não, né, porque ele nem tem como falar que ele era um coroa. Mas ele era um rapaz muito bonito, chamava muita atenção. E eu falei, nossa, seus pais parecem até que são seus irmãos e tal. Aí me trataram super bem, independente da minha deficiência, eles me trataram muito bem. Falaram que eu não precisava ficar incomodada com aquilo, me deixaram super à vontade. E logo depois, se passaram basicamente um mês, eu já tinha levado ele pra conhecer minha família também, minha família gostou muito dele. E teve um churrasco, né, entre família, assim, na casa dele, né, do meu namorado. E aí ele me chamou pra ir e falou que eu poderia levar meus pais, a minha irmã e tal. E aí eu falei que meus pais não iam poder ir, literalmente, meus pais não iam poder ir, que meus pais já tinham um compromisso. Mas eu falei que eu poderia levar minha irmã. E ele falou, não, tudo bem, pode levar. Eu não moldei e nunca passou pela minha cabeça que a minha irmã fosse se interessar pelo meu sogro. Por mais que a minha irmã fosse bem pra frente e tal, eu não imaginava isso. Então eu levei a minha irmã pra esse churrasco, né, pra essa festinha que tava tendo na família dele. Quando chegou lá, a minha irmã não tirava o olho do meu sogro. Ela não tirava o olho, ela ficava o tempo todo olhando pra ele. E foi quando eu percebi, né, que ela não tirava o olho do meu sogro. E fui lá, dei um toque nela, falei pra ela se controlar,
né, pra ela parar, né, disfarçar, porque tava muito na cara que ela não tirava o olho do meu sogro. E ela começou a, tipo, brincar, né, falar, mana, não tem como, ele é muito lindo, que não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, se controla, se comporta, senão a gente vai ter que ir embora. E ela falou, não, tudo bem, só tô olhando, não arranca pedaço e tal. E tá, acabou a festa ali, todo mundo bebeu, brincou, zoou. Ela, graças a Deus, não fez nenhuma besteira. E nós fomos embora. Só que depois disso, gente, a minha irmã, ela foi procurar o meu sogro nas redes sociais. Na verdade, ela procurou primeiro o meu namorado. Obviamente, ela ia achar muito fácil. Ela achou meu namorado e meu namorado achou o pai dele. E aí ela enviou a solicitação de amizade pra ele. E aí ela começou a conversar com ele pelo Facebook. E nisso que ela começou a conversar com ele pelo Facebook, ele deu confiança pra ela, obviamente, né? Isso eu só fiquei sabendo depois, até então eu não sabia, tá? Eu fiquei sabendo depois. Até porque se eu soubesse disso, eu já tinha, né, dado um jeito, né, de interromper essa situação. Só que não, eles ficaram conversando pelo Facebook, né, por trás, né, da gente, pelas nossas costas. E dali eles começaram a se ver. E toda vez que eu ia pra casa dos meus sogros, ela queria ir também. Ela pedia pra ir também. E meu namorado sempre deixava. Às vezes eu falava, não, hoje você não vai. E meu namorado falava, não, deixa ela ir, deixa, não tem problema, deixa ela ir. E levava, e eu levava ela, sabe? A gente levava ela. Só que ela só queria ir por conta do meu sogro, entende? E quando eu chegava lá, ela ficava lá, olhando pra ele, trocando olhares com ele. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa de diferente. Porque da primeira vez que eu levei ela, eu vi que ela olhava muito, né? Que ela tava encarando ele não tava nem dando confiança. Não sei se ele também não tinha visto. Só que dessa outra vez, ele tava dando confiança, ele tava olhando, ele tava, sabe, meio que dando uma risadinha de canto de boca e tal. E aí, eu já chamei ela e perguntei o que tava acontecendo. E ela falou que nada, todo o tempo ela negou. Ela negou, falou que nada estava acontecendo. E nisso se passaram basicamente uns 5, 6 meses, né? Que eu já tava com meu namorado, eu tava mega apaixonada. A gente já tava fazendo planos, né? Da gente noivar e tudo mais. Quando a gente completasse 1 ano, a gente ia noivar. A gente tava tudo muito bom, tudo muito perfeito. Parecia até que eu realmente tinha encontrado, sabe? A pessoa que ia passar o resto da minha vida. Porque eu nunca imaginei encontrar uma pessoa assim que me aceitasse do jeito que eu era, que a família me aceitasse do jeito que eu era. Nisso que se passaram esses meses, basicamente, minha sogra bateu lá no portão, né, no portão de casa. E nisso que meu pai abriu o portão, a gente já estranhou minha sogra lá e ela tava muito alterada, sabe? Ela já entrou, já querendo pegar a minha irmã. E nisso a minha mãe segurando ela, meu pai tentando segurar ela e ela xingando a minha mãe de tudo quanto é nome. E o meu namorado logo depois entrou também e ele começou a me brigar comigo, falando que eu sabia de tudo, que eu tava sendo conivente àquela situação, que eu tava apoiando eles, que eu entrei pra família dele pra poder destruir o casamento dos pais dele. E eu não tava, até então não tava sabendo de nada. Só que pelo que ele tava falando e pela atitude, né, da mãe dele de pegar e entrar direto na minha irmã, eu já sabia que já tinha acontecido alguma coisa entre o meu sogro, né, e a minha irmã. E nisso eu comecei a falar que eu não sabia de nada, que literalmente eu não sabia de nada, eu não tava a par de nada. Eu não sabia que tava acontecendo alguma coisa mais, eu achei que só tinha sido aquela troca de olhares que eles estavam tendo, né, mas nada além disso. Só que não, a minha irmã já tava tendo caso com o meu sogro há basicamente 5 meses. E nisso a mulher dele descobriu, porque a mulher dele pegou o telefone dele e viu as mensagens dele com a minha irmã. E para acabar de completar, as últimas mensagens que a minha irmã mandou pro meu sogro foi que a menstruação dela tinha atrasado e que ela tava com medo de estar grávida. Isso piorou muito mais ainda a situação. Só que depois disso tudo, a minha irmã fez o teste e deu negativo, né? Graças a Deus. E o meu namorado, ele terminou comigo. A família deles me odeiam até hoje por conta disso, né? Eu não sabia de nada, eu não tinha culpa de nada. Eu tentei explicar pra eles que eu não tinha culpa de nada, que eu não sabia de nada. Só que eles não acreditaram em mim, o meu namorado, né, não acreditou em mim. E falou que nunca mais queria me ver, que queria ter contato com a minha família,
porque a gente não prestava e tal. Eles humilharam, né, a gente, na verdade, por conta de um erro da minha irmã. Eu acabei pagando, minha família acabou saindo como se não prestasse, né? Meu pai quase matou minha irmã por conta disso, né? Ela acabou difamando, né, nossa família por conta de um ato dela. Eu, obviamente, não sei como é que eu reagiria, né, no lugar dele, mas mesmo assim ele não acreditou em mim, ele não me deu ouvidos, ele não deixou me explicar. Porque eu nunca tive nada a ver com isso. A minha família nunca teve nada a ver com isso, né? Meus pais, na verdade. A única errada, a única culpada nessa história foi minha irmã. E eles acabaram me tirando, me expulsando, né, da vida deles, da família deles, por conta de um erro da minha irmã. Infelizmente, eu acabei perdendo meu relacionamento, acabei perdendo uma pessoa que eu amava, né? Momento nenhum ela pensou nisso, a gente ficou um bom tempo brigada sem se falar. Tem 4 anos que isso aconteceu. Eu não consegui esquecer ele, eu ainda penso muito nele. Não consegui me relacionar com outras pessoas, assim, já até fiquei, mas não tive nada sério, porque eu ainda acho que tem alguma coisa pendente entre a gente, né? Infelizmente eu tô pagando, né? Tô respondendo pelo erro que eu não cometi, né? Porque eu literalmente não fiz nada, eu não sabia de nada, e eu nunca apoiaria. Isso poderia afetar ele, poderia afetar o nosso relacionamento. Então jamais eu apoiaria isso. Se eu tivesse descoberto isso antes, com certeza eu teria impedido de muita coisa de acontecer, eu teria falado com ele, eu teria falado com meus pais. Só que, sinceramente, eu não sabia de nada. E eu espero que um dia, né, ele me dê a oportunidade, a família dele me dê a oportunidade de contar a minha versão, né, de eu falar do meu lado, que eu jamais iria apoiar, né, iria ser conivente a uma situação dessa, até porque, por mais que a minha irmã fosse solteira, né, o marido dela também errou, né, o marido da minha sogra, o pai dele também errou. Então você tem 2 pessoas muito erradas nessa história, né? As únicas, na verdade, erradas nessa história é a minha irmã e o meu sogro. Eu e meus pais não tem nada a ver com isso, assim como o meu ex-namorado e minha ex-sogra também não tem nada a ver com isso. Fala, galera! Gente, mais uma história de traição. Eu fiquei com dó dela, porque, tadinha, ela não teve nada a ver com isso, né? Quando ela tava vivendo um dos melhores momentos da vida dela, que ela tinha encontrado realmente uma pessoa que gostava dela do jeito que ela é, né, que respeitava ela, tratava ela muito bem. A irmã dela acabou cometendo um erro muito grande, que acabou interferindo, né, nesse relacionamento dela e do ex-namorado dela. Mas eu acho que o ex-namorado dela, gente, ele tem que dar uma oportunidade dela falar, dela se defender, né, dela contar o lado dela, porque, como ela falou, ela não teve nada a ver com isso, e a gente não pode pagar realmente pelos erros dos outros, a gente não pode pagar pelas irresponsabilidades dos outros, entende? Infelizmente, quem errou, né, foi a irmã dela, uma pessoa da família dela, mas não foi ela, não foi os pais dela. Então eu acho sim que a família dele, né, pelo menos a ex-sogra dela e o ex-namorado dela deveria, né, pelo menos ouvir ela, né, escutar a versão dela, para poder pelo menos ela se sentir um pouco melhor. Talvez ela esteja presa nisso, porque, como ela falou, né, a família dele acha que ela foi conivente a isso tudo, e ela não teve nada a ver com isso, nem os pais dela teve nada a ver com isso. As únicas pessoas erradas nessa situação, como ela mesma disse, foi a irmã dela e o ex-sogro dela, né? A irmã dela, por saber que ele era casado, que ele era o sogro, né, da irmã dela, e mesmo assim ela ter ido, né, ter ficado com ele, ter ido atrás dele. E o ex-sogro dela, por, né, ser casado, deveria, né, ter respeitado a esposa, a família dele, e isso ele não fez. As únicas pessoas erradas nessa história, na verdade, é a irmã dela e o ex-sogro dela. Só que dentro dessa história toda eu achei uma coisa muito engraçada, pelo que ela falou. Ele continua, né, com a família dele, o ex-sogro e a ex-sogra continuam casados, normal, como se nada tivesse acontecido. E a única pessoa errada na história, então, foi só a irmã dela. Obviamente que não, gente. Eu não sei porque que as mulheres têm, né, acabam tendo esse tipo de atitude, né, de querer ir atrás da mulher, de querer bater na mulher, de querer fazer barraco com a mulher. E o alecrim dourado sai como o pegador, sai como o certo da história, que ele é homem e ele tem que... Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo entender isso, sabe? Pra mim é muita falta de amor próprio. Se ele fez isso uma vez, ou se ele já fez isso outras vezes, né? A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, gente, pra mim, as únicas pessoas erradas nessa história é só ele, mais ele ainda, porque ele tinha um casamento, ele tinha que ter respeitado a mulher dele,
e ele não fez isso. E a irmã dela, né, que sabia que o cara era casado, mesmo assim foi atrás dele com fogo, né, gente? Mas enfim, espero que você consiga se desprender disso, né? Se realmente ele não quiser mais contato com você, se realmente ele não quiser, né, escutar você, você tem que seguir sua vida e é isso, gente, a vida que segue. Com certeza ele tá seguindo a dele também, entendeu? Então, se você tentou, se você tá tentando e ele não quer te dar a oportunidade de te escutar, de você contar o seu lado, a sua versão, segue sua vida, pelo menos você tentou, você tem a sua consciência limpa, você sabe que você não fez nada e que você não foi conivente a isso, e é isso que importa, tá? Então é isso, meus amores. Se você tem algum tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram. Curta bastante esse vídeo, comenta bastante esse vídeo, compartilha bastante esse vídeo, pro YouTube tá entregando os meus vídeos pra mais pessoas e eu tô trazendo mais história aqui pra vocês, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.